Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Aqui quem fala é o Dr. Tiago Carvalho, aqui da MetaMed. E hoje, pessoal, vamos ver um pouco da neurofisiologia, tá? Principalmente com foco ali nos aparelhos, né, utilizados ali na neuro, né? Quais exames eles são utilizados e quais são suas funções principais. Tá? Então, vamos estar falando ali tanto do eletroneuromiografia, eletroencefalograma, polissonografia, toda a parte de avaliação neuropsicológica, como também o vídeo eletroencefalograma, né? Então, primeiro aqui falando da eletroneuromiografia, né? Até pelo nome, mio de músculo, né? Grafia ali de registros gráficos, né? Neuro, de neuroeletro, de impulsos elétricos. Então, é um procedimento que vai ver os impulsos elétricos do sistema nervoso periférico e também muscular, através de registros, pessoal, dessas respostas elétricas nesse sistema, tá? Eles vão ser graficamente registrados, né? Então, é bem interessante ser o fluxo elétrico dos músculos. Dentro da eletroneuromiografia, né, o exame ele vai ser realizado em duas fases, tá? Então, o estudo de nervos periféricos aplica-se o estímulo elétrico registrado na resposta do nervo estudado. Então, a gente quer estudar um nervo de um membro, por exemplo. Então, vai estar ali sendo estimulado esse potencial de ação, que é analisado pelo neurofisiologista clínico, né? Comparando ali o lado um com o outro, né? Então, por exemplo, eu estou com uma diminuição dos movimentos do braço direito, eu vou estar fazendo um teste no braço esquerdo também para a gente comparar. Bem como também os valores para a gente estar patronizando a referência, né? Dentro da eletroneuromiografia também, a gente vai ter lesão desses sistemas determinando doenças neuromusculares, que vão representar um grupo externo de afecções ali que comprometem a unidade motora. Já a unidade motora estende-se do corpo celular, do neurônio, né, motor inferior, raiz nervosa, nervo periférico e a junção neuromuscular até o tecido muscular esquelético. A NMG, né, no caso a eletroneuromiografia, é fundamental importância, né, no auxílio diagnóstico, terapêutico, para fins de prognóstico de doenças neuromusculares. Todo o estudo desses músculos, né, utilizando esses eletrodos e agulhas pequenas, os quais são inseridos nos músculos, então a gente vai colocar umas agulhazinhas, olha que legal, para registrar a atividade elétrica do músculo, né, em repouso e durante também a contração desse músculo. Então, o objetivo, basicamente, é analisar essa velocidade de condução elétrica, todo o estado também das unidades motoras, ou seja, detectar a lesão desses nervos, né, também, como também do músculo, localizando ali essas lesões, é muito importante para a gente conseguir estar fazendo esse tratamento. Como também, né, quantificar, né, a lesão, o grau, né, permitir ao médico também fazer um diagnóstico e o prognóstico, né, de recuperação desse paciente, elucidar também o tipo de patologia, né, que se é axonal, desmelinizante ou mista, e o tempo de evolução da mesma, se ela é aguda, se ela é crônica, né? Das indicações clínicas, né, lembrar, poxa, mononeuropatias, né, então traumáticas, neuropatias compressivas, né, síndrome do túnel do carpo é muito importante, esse é um dos que eu mais eu peço para síndrome do túnel do carpo. Polineuropatias axonais, né, então, por exemplo, neuropatia diabética, alcoólatras, vasculites também vão estar com essas condições. Polineuropatias, né, desmielinizantes, né, como, por exemplo, o Guillain-Barré, paralisia faciais, né, como, por exemplo, síndrome de Bell, doenças motoneurônicas, né, então, polimielolite, atrofia muscular espinhal, esclerose lateral amiotrófica, lesão também de glândulos das raízes dorsais, então, herpes zoster, nossa, que dá demais, né, ataxias também, neuropatia sensitiva hereditária, lesões de raízes nervosas, né, hérnias discais, tumores, doenças do plexo nervoso, então, toda a parte tumorais, né, traumas, plexopatia diabética também é bem comum, doença da junção neuromuscular, miastenias graves, doenças musculares, tudo isso vai estar relacionado, pessoal, dentro das doenças musculares, poxa, distrofia, síndrome miotônica, miopatias congênitas, né, metabólicas ou adquiridas, tá? Então, lembrar que tudo relacionado a músculo e seus movimentos, tanto internos quanto externos, faciais, de membros, enfim, tudo relacionado à música a gente vai estar ali utilizando a eletroneuromiografia para estar estudando e tirando ali um diagnóstico, um prognóstico, tá? Agora, na eletroencefalograma, né, pelo nome agora mudou, né, em vez de ser mio, agora é encéfalo, né, vai estar registrando toda essa atividade ali agora cerebral, tá? O eletroencefalograma ele vai estar ali, embora útil em outras condições clínicas, tem maior indicação para pacientes com diagnóstico estabelecido ou suspeito de epilepsia, né?
justamente para a gente conseguir ver esses impulsos nervosos acontecendo. Nesse sentido, ele vem sendo usado, gente, desde 1940, né, ganhando grande popularidade no Brasil na década de 50, tá? Então, que são os pontos aqui de fluxo que a gente vai estar estudando e vendo como é que esses impulsos vão estar se relacionando ou agindo. É importante, pessoal, vocês lembrarem que uma parcela desses pacientes epiléticos, eles podem apresentar um traçado do elétrico encefalograma normal no primeiro registro. No entanto, com vários exames são feitos, né, de forma periódica dessas crises e tal, uma hora a gente consegue fazer esse registro, tá? Ou é feita a monitorização também de 24 horas, que seria o Holter cerebral, existe, tá? O Holter cerebral, agora a gente faz o Holter cardíaco, né? A maioria desses pacientes também exibe anormalidade, né, nesse tempo. Então, acordado aqui, ó, acordado em descanso, dormindo, sono profundo, a diferença, né, das ondas. Então, as ondas cerebrais diminuem no sono, ó, que legal. O encontro também dessas anormalidades é de fundamental importância, tá? A análise do seu padrão eletrográfico auxilia na classificação do tipo de crise epilética. Isso é muito importante para o diagnóstico. Considera também o tipo de epilepsia, proporcionando, em alguns casos, todo esse direcionamento terapêutico também e os prognósticos, né? Então, esses exames, pessoal, eles servem para quê? Para a gente diagnosticar, auxiliar no tratamento, dar o prognóstico para esse paciente, né? Polissonografia também, esse exame é legal demais, né? Aquele exame lá que a gente vai lá dormir na clínica, né? Legal. É um registro mais complexo da atividade elétrica cerebral, mas agora durante o sono, né? Então, da respiração, dos sinais vitais, toda a parte do relaxamento muscular e ocular, né? A oxigenação sanguínea também, os batimentos. Então, a gente vai monitorar todos os sinais ali que envolvem o processo do sono. 30% mais ou menos dos adultos roncam, né? É uma estatística importante. Embora para a maior parte deles isso não signifique um problema grave, 5% dos casos de ronco estão associados à apneia do sono, né? Que é o aumento da pressão, que é um dos principais motivos da gente solicitar a polissonografia. Polissonografia é indicada para diagnósticos de diversos distúrbios do sono, né? Além das apneias e roncos. Então, ele vai ser muito útil para a gente diagnosticar insônia, sonambulismo, terror noturno, ranger dos dentes, que é o bruxismo, né? Fibromialgia, entre outros ali, patologias que vão estar relacionadas à polissonografia. O estadiamento da polissonografia segue a proposta, né, a mesma proposta desde 1968, né, então o sono é dividido em sono com movimentos oculares rápidos, que a gente chama de REM, né, como também o sono sem movimentos oculares rápidos, que a gente chama de não REM, que por sua vez ele ainda é subdividido em primeira fase, segunda, terceira e quarta fase. Conforme o sono se torna mais profundo, né, a gente vai tendo essas fases progredindo. Cada uma dessas fases apresenta características próprias e seu conhecimento é fundamental, tá? Para a adequação e interpretação dessa polissonografia. Então, a pessoa tem que conseguir alcançar essas fases aí para ter um exame de maior qualidade. Quando a gente avalia esses eventos relacionados ao sono, né, a interpretação correta da polissonografia torna ainda mais importante, pois a avaliação baseia-se no tempo que o paciente efetivamente dorme e não em todo o tempo que ele é registrado. Então, a gente vai registrar só o tempo que ele dorme mesmo, tá? Alguns dos eventos também registrados podem ser normais em algumas fases do sono e anormais em outras também, por isso do exame, né? Uhum. Agora, falando um pouco mais de psicologia, né? A neuropsicologia, ela vai avaliar ali o estado, né? Ele vai investigar, na verdade, as funções cognitivas, os conhecimentos complexos e praxiais, né? Ali, a função motora fina desses pacientes. Buscando ali justamente elucidar esses distúrbios de atenção, memória, sensopercepção, toda a parte também de alterações cognitivas especiais ou gnosias, né, abstrações, capacidade de raciocínio, cálculo, e todo o planejamento, bem como diagnósticos diferenciais também para outras doenças, né? Na avaliação neuropsicológica, ela é bem complexa, é uma avaliação que a gente vai realizar, é realizada por psicólogos e neurologistas, né, treinados para fazer essa avaliação, tá? É como se fosse uma espécie até de exame mesmo, ele é laudado e tal. Nessas avaliações de funções nervosas superiores, é utilizado testes neurológicos e psicológicos específicos, né? São todos padronizados e avaliados de uma forma global, e eles vão realizar várias etapas ali para a gente conseguir alcançar esse objetivo, baseado nos dados comparativos, né? E segundo isso, o esperado para cada faixa etária. Então, a gente vai ter todos esses dados comparativos também por idade, por nível socioeconômico e por escolaridade. Tá? Então, às vezes, ele não está com demência, às vezes ele só tem baixa escolaridade. Então,
saber interpretar bem essas tabelas, é super importante, tá? A avaliação neuropsicológica, pessoal, como por exemplo na doença de Alzheimer, é o principal instrumento para diagnosticar essa doença, sabia? O tipo, a intensidade, os distúrbios de atenção, memória, desempenho intelectual, vão permitir acompanhar em exames sucessivos, né, toda a progressão mais rápida ou lenta da doença de Alzheimer, né? Oferecendo também as fases iniciais a possibilidade de diferenciar os sintomas de uma depressão, tá? Então, em idoso é muito incomum, a demência, o Alzheimer, a depressão, eles andam tudo juntos ali. O TDAH também é um ponto importante a ser investigado nessa fase. A avaliação neuropsicológica também vai estar permitindo isso. Além disso, os diagnósticos diferenciais, né, de distúrbios de atenção secundária, apenas a ansiedade, nervosismo. Então, a ansiedade pode te desconcentrar, não o TDAH, a ansiedade. O nervosismo, a preocupação também pode causar isso. Além de estimar também a intensidade do problema, né, permitir com que esses exames sucessivos aconteçam. Então, averiguar se a pessoa também não está passando por um momento diferente ou conturbado na vida, né, e não confundir nem dar um diagnóstico premeditado. O exame da videoeletroencefalograma, pessoal, ele vai ser realizado da mesma forma que o eletroencefalo, né, tradicional, só que o acréscimo agora ele vai ser registrado simultaneamente em vídeo, né, então fica a telinha ali registrando, não só um backup do computador. Os resultados da atividade cerebral, as imagens, eles são analisados por um médico especialista na área de eletrofisiologia, né. O vídeo do eletroencefalograma, né, ele vai auxiliar o médico a definir se as manifestações apresentadas pelo paciente é de natureza epilética ou não, tá? Então, lembrar que o eletroencefalo vai ter muita essa relação ali de ataque epilético, assim como pode ser sonografia da apneia, né? Então, é importante você estar lembrando se a eletromiografia também, a síndrome do túnel do carpo e outras patologias relacionadas ao músculo, né? Então, o tempo de registro prolongado é extremamente útil para a gente documentar essas características clínicas das crises convulsivas, né? Localizar o início. Então, imagine, a gente tem uma crise ali, a gente consegue ver de onde partiu aquele impulso elétrico, então tem isso registrado em vídeo é importante. Toda a parte também das classificações vai ficar facilitar, né, com o especialista conseguindo olhar ali, dar o laudo, e identificar também os diferentes tipos de crise, e possibilitar também não só o diagnóstico, como também a propagação, a programação da terapia, né? Ou de, se for o caso também, de fazer uma cirurgia e dar o prognóstico para o paciente, tratamento e tudo mais, né? O tempo de realização do exame também vai depender da indicação do médico, né? Em média de 24 horas. O registro da eletroencefalograma também com o melhor tempo de avaliação pode ser utilizado até 12 horas também. E tendo também como objetivo primordial minimizar o desconforto, né? Monitorizando ali de uma forma mais prolongada também o vídeo, ele acaba sendo um exame um pouco mais completo. De diagnóstico diferencial entre os eventos epiléticos e não epiléticos, né, a gente vai ter síncope, arritmia cardíaca, distúrbio do sono, distúrbio psiquiátrico, entre outros, vão estar sendo diagnósticos diferenciais ali de ataques epiléticos, tá? Classificação de síndromes e crises epiléticas, né, por exemplo, parcial, generalizada, tônica, atônica, mioclônica, espasmos, tônica clônica. Então, saber os tipos de crises epiléticas, tá? Determinar a zona de epileptogenia na investigação pré-cirúrgica para epilepsia, determinação da frequência das crises, avaliação dos casos de epilepsia também para tratamento é muito importante, e toda a parte das respostas a intervenções terapêuticas também, elas têm que estar sendo estudadas. O vídeo também, como eu falei, ele é mais completo. Na população pediátrica, elas vão se beneficiar com esses registros também do vídeo, tá? Não só para o médico conseguir laudar, mas também a gente tem em vista a peculiaridade das crises epiléticas de uma criança. Então, a criança ela pode ter uma crise, ela tem um limiar convulsivo bem menor, tá? Tanto que elas vão ter convulsão febril, por exemplo, tá mais em criança mesmo, por conta do limiar. Então, toda a capacidade desses pacientes em descrever os fenômenos subjetivos e a dificuldade também de caracterizar até a natureza desse evento, mesmo quando ele é assistido por um profissional. Então, criança é um mundo atípico, né? Porque a pediatria está lá à parte, né? Então, pessoal, por hoje era isso. Eu queria apresentar para vocês os principais exames e os seus motivos, né, de serem solicitados dentro da neurofisiologia. Eu vou estar ficando por aqui. Obrigado pela presença de todos e até a próxima.